Bom, vamos lá. Então, hoje, em função da Semana da Ação Global, nós vamos iniciar, né, fazendo uma atividade do Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do núcleo aqui do Estado de São Paulo, para falar de uma situação, né, que envolve as nossas vidas no mundo e aqui, né, no Brasil principalmente, e no Estado de São Paulo. Então, estamos aqui para esse diálogo e sobre uma situação que estamos vivenciando já há quase 6 meses, né? Uma situação que nunca imaginamos antes, que é essa pandemia pelo coronavírus, que é o Covid-19. É uma crise que a gente está vivenciando, sanitária, uma crise de saúde, uma crise econômica, social, já oriunda, nós aqui brasileiros, já vindo de outras crises. Então, mas essa tem uma dimensão que ninguém nunca passou e imaginou que iria acontecer. E daqui para frente, tudo praticamente vai mudar, como já mudou as nossas relações, né? E considerando que as pessoas que continuaram na ativa porque foram considerados serviços essenciais, tiveram uma intensa atividade, isso, e aqueles que ficaram em casa em home office ou desenvolvendo outras atividades, também tiveram impacto desse desafio em relação ao isolamento social, né? Essas medidas que foram acontecendo. E a gente pergunta, né, com essa situação toda que foi acontecendo, e a qualidade de vida? É possível a gente ter nesses tempos de pandemia? O que está acontecendo com as pessoas? Quais são os desafios que a gente ainda que enfrentamos e estamos ainda por enfrentar? Como é que será no pós-pandemia? E então nós chamamos aqui uma nossa amiga, uma convidada muito especial, a doutora Albertina Duarte Takeuchi, que é mestre e doutora em ginecologia, obstetrícia e também médica sanitarista, tem uma longa vida de políticas públicas, né? Coordenadora do Programa Estadual do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, também coordenadora de políticas públicas para a mulher do Estado de São Paulo, para falar um pouco para nós o que isso tudo envolve, né? E específico na área que ela atua. Então, doutora Albertina, a palavra é com você. Só antes de começar, quero dizer que a gente vai ouvir a exposição da doutora Albertina, depois a gente abre para continuar o diálogo com algumas perguntas e comentários, e respeitando, assim, sempre aí eu vou comentando, né, e chamando as pessoas para irem se inserindo e se integrando neste diálogo. Doutora Albertina, por favor. Então, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer. Cris Palmieri, Fátima Franco, Nina. Eu acho que eu pensei muito como falar para vocês. Na verdade, eu tinha programado até uma exposição com slides, mas eu acho que é tão difícil a gente se ver na tela agora, e eu queria estar olhando um pouco mais de perto todo mundo. Até porque é um momento de reflexão. Logo que essa pandemia ocorreu, né, eu que sou consultora da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, eu tive um contato muito direto, até para entender. Bem, então, a primeira coisa que a gente vai ter agora, o impacto nos direitos reprodutivos. Quer dizer, por quê? Nós estamos esperando 17 milhões de crianças que vão nascer de gravidezes não esperadas. Então, nós vamos ter um país de 17 milhões de crianças que vão nascer sem estarem programadas. E por que essa razão? Porque falta de acesso aos métodos, principalmente, então, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, com certeza, a América Latina e a África vão ser as mais afetadas e as mulheres com maior vulnerabilidade. Na América Latina, nós estamos esperando 600 mil filhos de mães, de mulheres adolescentes que vão nascer a mais. Também por quê? Porque os profissionais não estão atendendo essas mulheres,
elas estão com medo de ir aos serviços, e a própria distribuição de anticoncepcionais, ela está, na verdade, acabando, essa situação, ela passa a aprofundar a igualdade de gênero. Não dá para você imaginar 600 mil crianças na América Latina, de mulheres adolescentes nascendo, portanto, então 1.200.000 mulheres envolvidas a mais, né? 600 mil adolescentes e 600 mil crianças que vão ser nascidas dessa situação. E imagina 17 milhões de filhos que não foram programados. Isso é a primeira estimativa de junho deste ano. Então, no objetivo 5 da igualdade de gênero, nós começamos já por aí, né? Nós sabemos que vai aumentar as doenças sexualmente transmissíveis. Nós sabemos também que o diagnóstico dessas doenças ela vai ser atrasado, porque não é... eu estou no Hospital das Clínicas, eu estou vivendo isso, todo dia as mulheres falando, como é que eu faço? Que diagnóstico que eu tenho? O Hospital das Clínicas foi transformado em covidário, quer dizer, como é que a gente consegue manter os serviços na casa do adolescente no interior? Quer dizer, toda essa dificuldade dos serviços poderem acolher essas mulheres. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, com certeza, vão ser menos atendidas. E nesse movimento, né, eu já vou passar para o que mais me preocupa, né, que, na verdade, nós vamos ter, então, diagnósticos tardios em toda a ginecologia. Uma mulher que tem um nódulo de mama, ela vai demorar para ser atendida. Nós temos 54 mil casos de câncer de mama, então, com diagnóstico tardio, nós vamos ter muito mais. E as 18 mil mortes que nós temos por câncer de mama vão ser mais, porque muitas mulheres vão atrasar esse tratamento. No câncer de colo de útero, que também está relacionado com a questão do HPV, hoje ninguém mais discute que o câncer de útero, câncer de colo, é uma doença ligada à doença sexualmente transmissível, que é o caso do HPV, sem o Papa Nicolau, sem o diagnóstico, nós não vamos ter 5 mil mortes que nós vamos ter. Nós vamos ter muito mais mortes por causa do atraso, né? Bem, então, a questão do HIV. Nós temos 4 mil mulheres que morrem de HIV por ano. Já disse, 18 mil morrem de câncer de mama, que podiam ser evitáveis, 4 mil de câncer de colo de útero, 5 mil, 23, 4.500 de AIDS, que também vão demorar, e o próprio diagnóstico, o próprio acesso ao medicamento. Então, nós já temos quanto? 30 mil, uma super guerra que nós vamos ter. A questão da mortalidade materna, as mulheres vão adiar o seu pré-natal. Então, nós já temos 1.200 mulheres que morrem de mortalidade materna no Brasil, é uma indecência, esse número é parecido com os países da África, e nós temos Portugal com 30 vezes menos mortes maternas do que o Brasil. Então, nós vamos ter como é que é controlada a pressão, como é que é feito os exames de pré-natal, tudo isso. Então, nós vamos ter esse aumento, né? Então, as questões dessas doenças, nós já temos 30 e tantos mil. E nós temos uma base de 50 mil mulheres que vão morrer por doenças hipertensivas e problemas cardíacos. Então, sem um controle adequado, nós vamos ter de 120 mil mulheres que morrem por ano no Brasil, de mortes que podem ser evitáveis. Nós vamos ter, com certeza, uma outra epidemia oculta, né, que nós vamos ter com essas mulheres e que, não, com certeza, não serão registradas. Eu não estou dizendo ainda que é o caso... gostei da Maria Aparecida. Maria Aparecida está linda, Maria Aparecida, linda. E o mais engraçado é que a figura está com uma samambaia atrás, está parecendo que a gente está pedindo pela Amazônia. Está muito incrível, muito incrível.
Parabéns, Maria. Eu fiquei com a sensação, viva o Pantanal, né? Atendido, né? Pantanal de dor e amor, né? Quer dizer, então, eu pensei nessa situação. Bem, então, veja, nós sabemos que é registro, a gente apresentou isso no Congresso de Ginecologia, a ansiedade e a depressão como sendo situações concretas das mulheres. Isso é uma pesquisa da USP que eu estou ajudando a coordenar. Nós criamos um programa que eu vou já mostrar para vocês, apoiar@USP, que é justamente esse atendimento do Brasil. Temos mais de 4.000 mulheres pedindo ajuda. Se ansiedade e depressão, aí nós vamos ter toda uma relação com hipertensão, com doenças cardíacas, que já não são atendidas e que muitas vezes são chamadas de frescura. Então, como é que essa mulher vai ter? E uma relação da ansiedade e depressão para os jovens, que vão, então, aumentar o seu índice de suicídio e seu índice de automutilação. Então, isso já está acontecendo, isso já é concreto. Bem, eu vou passar ainda lembrando que a mulher, ela tem um ciclo, é diferente da vida do homem. O homem, a parte hormonal, ela é uma reta que vai diminuindo essa reta, mas a mulher, ela tem uma curva, e essa curva mensal. E, de repente, nós vamos ter muitas meninas, como já estamos tendo, com puberdade precoce. Nas situações de estresse, isso foi objeto da minha tese, na pós-guerra, durante a guerra, muitas mulheres sob tensão passavam a ter puberdade precoce, então elas aos 10, 11 anos menstruavam, 10 ou 11 anos ovulavam, né? E também essas mulheres podem ovular fora de época. Então, por exemplo, uma mulher que tem um ciclo e que por exemplo, se controla na sua reprodutividade, eu vou fazer tabela, eu vou fazer método natural, naturalmente dada, não vai dar certo, porque ela vai poder engravidar, ela pode ovular, porque ela, a qualquer hora, porque ela está em situação de estresse. E, além de tudo, a questão da menopausa. Muitas mulheres vão ter adiantadas a sua menopausa, que é como se fosse um super estresse, estressou, os hormônios entraram em sequestro, então as alterações hormonais vão fazer com que essa mulher entre precocemente na menopausa. Precocemente ela pode ter tensões pré-menstruais maiores, ela pode ter hemorragias maiores e se confundir tudo, porque ela pode ter hemorragias porque é um mioma, ela pode ter uma hemorragia porque é um distúrbio hormonal. E quem vai atender essas mulheres? Bem, e agora o lado que mais me atormenta, né, que é a questão do aumento da violência. Eu tenho debatido muito e é muito importante que até a escola, eu falei com a Santa Casa, vou dar uma palestra no Congresso da Santa Casa, uma palestra para a Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba, e falei também com os pós-graduandos da São Francisco. A pergunta sobre a questão da violência. Bem, todos nós sabemos que esse movimento de ansiedade, de instabilidade econômica, de insegurança que nós estamos vivendo, e principalmente dessas notícias contraditórias, né, que a gente não está tendo uma direção correta no sentido da prevenção, né? Quando você ouve um discurso, quem fica em casa é frouxo, quem tem Covid é fraco, quer dizer, todas essas contra-atuações da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, que é um privilégio, eu que trabalho há mais de 40 anos com a Organização Mundial de Saúde, de repente ela ser desautorizada politicamente, isso me assusta muito, nessa forma que a gente está vendo. Então, toda essa ansiedade, quando é que os alunos voltam, quem contamina, grupos de risco. Então, isso, na verdade, já seria suficiente para as relações interpessoais tivessem situações de aumentassem essas situações de estresse. Mas nós temos concretamente, isso nós vamos ter
4.300 mulheres, graças a Deus, 4.300 mulheres mortas por feminicídio, nós temos certeza que esse feminicídio vai aumentar. Então, por quê? Porque a questão o abusador, ele tem que ter um motivo. Então, já sem motivo, ele culpa a mulher, ele desautoriza a mulher, ele oprime a mulher. Tendo mais esse componente de ansiedade e de instabilidade, aumento, então, do consumo de bebida, a culpada vai ser essa mulher. Uma tripla jornada de trabalho, que ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando da casa, isso em todas as classes sociais. Eu transito entre dois níveis muito importantes, um nível altíssimo do meu consultório e um nível, né, da vulnerabilidade do Hospital das Clínicas, da Casa do Adolescente. Isso me permite, nem que eu não estudasse, a ter uma vivência de 40 anos, mais de 40 anos, dessas queixas das mulheres, que chegam e dizem assim, ele tem que ter um lugar na classe média alta, ele tem o home office no quarto, quieto, ninguém pode entrar, e eu trabalho aqui com as minhas crianças pulando e correndo e tudo. E para quem ficou a tarefa de auxiliar na educação? Para a mulher. Quer dizer, então pense uma mulher, né, vivendo, ajudando seus filhos a estudar, né, com uma escola que também não está preparada a nível educacional, nem o nível social mais alto das escolas particulares, a dar esse suporte para os professores. Então, toda essa confusão, se no nível social mais privilegiado é isso, imagina numa casa que tem um cômodo, uma cozinha, que tem um tablet que foi dado pela escola e que não tem sequer instalação, com barulho, com isso, e com televisão ligada, e com jogo de futebol, e tudo isso. Então, como é que fica essa educação de qualidade, que se no nível social mais alto, ela está, muitas mães dizendo para mim, como? O que meus filhos aprendem? Olha, então, as aulas online, quer dizer, então, 4 horas online na frente do computador, meus filhos têm que dar lição, têm que entregar lição, já não aguento mais. Isso no nível... Imagina, bom, eu fui para Candaíba agora entregar máscaras e álcool, e eu me assustei com as crianças andando na rua, com as pessoas, né? Porque como é que não tem lugar para ficar, os parques não foram adequados, era possível fazer ações a nível de educação mesmo, para que essas crianças pudessem ter um nível de entretenimento, um nível de sociabilização. Nós podíamos ter feito no campo de futebol ou nos campos das praças. Estou imaginando isso, alguns tipos de acolhimentos, porque elas ficaram na rua, e a quantidade, meu carro andava, e as crianças andando na rua, eu falei, vou atropelar essas crianças, vou atropelar, né? Como é que estava? Foi muito difícil. E aí, né, quando eu comecei a dar as máscaras, e foi um ato muito forte para mim, porque havia um padre que resolveu que me benzer, um padre muito querido, que disse que eu estava carregada. Eu estou carregada mesmo, né? Como que não estou carregada de dor e de emoção? Aí a outra de uma religião afro, olha, a senhora tem vários, como é que chama? Várias entidades do mal junto com a senhora. Eu falei, meu Deus, é que eu estou com muita tristeza dentro, né? E assim, tinha um pastor evangélico, tinha todos querendo me benzer, e eu falei, olha, eu estou aqui numa missão de paz, de felicidade, de estar podendo compartilhar, né, as máscaras, né? E quando eu pus a máscara numa mulher, ela falou assim, nossa, a senhora é médica, eu tenho 50 anos, nunca nenhum médico me tocou, nem chegou perto de mim, né? Eu vou na consulta, eles nem me olham. Aí eu comecei a ficar muito, muito triste, né? E ela falou para mim, sabe, doutora, eu tenho uma hemorragia, eu tenho uma hemorragia há tanto tempo, e agora nessa pandemia mandaram voltar só o ano que vem. Eu disse, não, eu vou fazer assim,
ela só vai ser atendida lá na casa do adolescente, que é só para adolescente, mas eu tenho um amigo da minha equipe que vai atender. Então, eu fico péssima cada vez que eu tenho que fazer esse artesanato, essa forma arranjadinha de ter. Porque eu fui uma pessoa que lutei pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E esse Sistema Único de Saúde faz parte do meu cotidiano. Eu estava analisando, nós fizemos agora, dia 12 de setembro, em 1978, foi a Convenção de Alma-Ata. A Alma-Ata foi uma reunião de 134 países, onde nós pensamos nessa convenção em desenhar uma saúde da atenção primária. E é assim que no Brasil, em 88, 19 de setembro, que foi o aniversário do SUS, passa a ter, então, esse desenho do SUS como uma política pública. Não veio do nada. A gente discutiu em 78, né, em Alma-Ata, capital do Buquistão, e eu ajudei a preparar esse documento. Na hora do vamos ver, não podia, eu tinha uma paciente em trabalho de parto e que não nascia o nenê. Então, eu esperei e não fui. Então, foi esse movimento maior de divisão da minha vida, que é entre minhas pacientes e a minha forma política pública. E naquele momento, eu falei, eu fico, e dei a minha passagem para uma outra pessoa. Bem, então, a passagem que eu tinha comprado, não tinha ganho, que eu tinha comprado. Bem, enfim, essa lembrança que me fez sempre dessa minha divisão entre a vida pública e a vida privada minha, né, que faz parte da minha vida. Bem, mas na construção do SUS, eu estava lá em Brasília, fiz parte dessa construção, fui delegada da Comissão da Mulher, que desenhou os direitos reprodutivos, que desenhou essa proposta, fiz parte do ECA e o ambulatório de ginecologia da infância e da adolescência no Hospital das Clínicas, e o primeiro posto de atendimento homem e mulher, havia adolescentes do sexo feminino e masculino, multiprofissional e intersetorial, que foi inaugurado em 7 de março de 1987, antes do SUS. Esses ambulatórios serviram de exposição prática, não só, claro, todo mundo estava falando, mas eu disse, foi possível fazer. Então, todas as convenções internacionais da década da mulher, Cairo, tudo, e agora eu tenho muito orgulho de poder estar com vocês, junto com a Cris, com a Fátima e com a Nina, esse meu respeito enorme pelas ODSs e pelas ODMs, porque são essas convenções internacionais que nos garantem, que vão nos garantir. Nunca foi tão ameaçado. Eu nunca pensei em viver esses 40 anos da minha vida, esses mais de 40 anos da minha vida. Eu sou uma mulher que luta politicamente desde o meu tempo, né? E aí, né, foi o aniversário do Paulo Freire junto com o SUS, né? Eu que alfabetizei minha mãe, meus irmãos pelo método Paulo Freire, pensar que todas essas conquistas históricas elas estão sendo ameaçadas, me faz nesse momento, né, me desdobrar em 20 para que eu possa estar aqui com vocês. Então, dizendo que a saúde é um direito de todos os seres. O Brasil oficializou esse direito quando ele construiu o Sistema Único, que é o melhor do mundo, que ele retoma hoje no atendimento à Covid, que se não fosse o SUS, nós teríamos não 140 mil mortes, nós teríamos 6, 10 vezes mais, com certeza 1 milhão de mortes. Foi o SUS que garantiu, né? E aí a minha homenagem a todos os meus médicos, com quem eu aprendi a importância da atenção primária e da saúde pública, porque nós teríamos muito mais. E com certeza, nós temos agora a terceira melhor lei do mundo em termos de violência, que é a Lei Maria da Penha, e ela é que dá voz, neste momento, para que vários mecanismos, SOS Mulher, aplicativos,
que eles possam, né, na verdade, existir na medida que 180, 190, agora o sinal vermelho, todas essas alternativas para que a gente possa ter uma solidariedade, para que as políticas conquistadas não voltem para trás. Então, eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa corrente, desse compromisso que tem que ser, né, extrapartidário, que tem que ser juntar todas as ONGs, todas as políticas públicas possíveis, primeiro, para que o SUS não vá para trás. Segundo, para que a Constituição deste Brasil não seja agredida. Porque em 88, né, quando a gente trabalhou, né, com os constituintes, e a gente dizia, olha, a gente quer a saúde da mulher assim, olha os direitos dos adolescentes assim, com o ECA, quer dizer, outro dia meu netinho me perguntou se eu conhecia o Pedro Álvares Cabral. Eu fiquei muito nervosa, porque toda vez quando alguém morre, eu digo, ai meu Deus, eu trabalhei com ele, e agora com a Covid, eu falei, ai, nossa, Aldir Blanc, Aldir Blanc, ele teve um dia, ele era médico, ele fez um protesto, ai que legal, aí alguém do SUS morre, eu falo, ai meu Deus, eu tive com ele. Aí meu neto perguntou, já que eu sou portuguesa, se eu também tinha encontrado o Pedro Álvares Cabral. Eu me senti bem velha, eu me senti antiga. Eu falei, a avó é antiga de guerra, filho, a minha avó é antiga de guerra, né? Então, e eu não quero, uma vez eu vi uma placa assim, que uma mulher colocou, eu tenho 80 anos, e eu não, essa mulher ainda não tem 80, mas eu vou pôr essa placa, eu tenho 80 anos e não quero morrer na ditadura. Então, eu tenho mais de 60 anos, eu quero ver essas conquistas do SUS, da Lei Maria da Penha, do ECA, das ODMs, das ODS, de todos os compromissos internacionais. Neste momento, é fundamental que nós nos unamos a todos os compromissos internacionais para que a igualdade de gênero ela consiga ser menos cruel do que já é, para que nós possamos entender essa educação básica, que a violência pode ser desconstruída, então numa educação de qualidade. Eu estou trabalhando hoje com os profissionais da educação, num projeto chamado Escolar, que foi criado, Escolar, né? E junto com a Secretaria da Justiça, junto com com o TJ, a Comesp, o Ministério Público, nós estamos dando cursos, para que os professores que são hoje, eles estão atrapalhados, não, eles estão, sabe, se da escola particular, né, estão desorientados, mas na escola pública. Então, essa educação de qualidade, a pergunta não é se nós vamos perder um ano, não, nós vamos ganhar esse ano. Esse ano tem que ser ganho na luta, na força, na história, para que todos aprendamos a ser solidários com todas as instituições que precisam de paz, com todos os terceiro setor que precisam nos ajudar, com todas as ONGs que precisam ter a sua legitimidade reconhecida, para que todos os vulneráveis possam ter voz, a população indígena, a população quilombola, a população de rua, a população a questão do racismo, a questão da vulnerabilidade, todas essas questões têm que estar muito firmes e alinhadas para que a gente coloque nas ODSs, e é um momento de que, de repente, nós precisamos eleger. Eu lembro, sim, que em 75, a gente brigava muito, era um momento muito forte, e eu estou me sentindo em 75. Uma vez eu já falei, eu lembro que alguém já falou, nós estamos em 98 ou em 1968? Não, eu acho que eu quero não estar em 75, que era uma região, era uma zona de muito medo. Mas naquele momento, a palavra que unia era liberdades democráticas.
Alguns queriam anistia, outros queriam fim da ditadura, mas a gente elegeu liberdades democráticas. E essa palavra uniu. Neste momento, as ODS têm que nos unir. Educação de qualidade, respeito pelas instituições, desigualdade de gênero, fim, e entender que a violência é apenas a ponta do iceberg. Então, todas as pessoas que estão juntas, né, nessa desconstrução, eu trabalhei muito com os professores no sentido de explicar quais são os sinais da violência dentro da escola, aquela criança que muda o comportamento, aquela criança que fica abaixada, retraída, que come mais ou não, aquela criança que veste roupas e que as roupas são inadequadas para o clima, aquelas crianças que voltam a urinar na cama, que faz xixi pela casa, que tem desleixo, essas que menstruam demais, que está desatenta, essa criança que precisa ter uma solidariedade das instituições da educação. Então, neste momento, eu entendo que é preciso uma intersetorialidade firme na questão das ODS. A saúde, ela, quando tiver pós-pandemia, nós temos certeza que vão surgir uma série de casos de cânceres que não foram tratados, de cânceres que interromperam seus tratamentos, de biomas que têm que ser operados. As mulheres vão ser as mais sofridas nessa pós-pandemia. E a questão da saúde mental. Quer dizer, como é que ficam as mulheres que estão se aguentando, porque mais do que nunca a desigualdade de gênero está. A mulher é a força de trabalho, ela está segurando a barra da família, ela está fazendo das tripas coração para que a comida dê. Porque para que esse arroz, que tem o preço do arroz negro, que o arroz negro é o arroz dos nobres, nós estamos comendo arroz negro, em vez do arroz normal. Quer dizer, então, essa mulher que tem que fazer uma matemática de vida para que a cesta básica seja basicamente possível na sua mesa, né? Então, depois de tudo isso, né, como é que fica a saúde, né? Saúde, para mim, é um direito, e é por isso que eu entendo que o meu saúde e bem-estar, e que eu fui uma médica sempre que nunca lutei pela doença. Eu acho que eu lutei pela prevenção, né? E essa redução das desigualdades que a gente pensa. Eu acho que no pós-pandemia a gente vai ter algumas tarefas. Primeiro, reabilitar as sequelas. Nós temos que segurar os danos, as desgraças dos danos que essa pós-pandemia, que essa pandemia apenas evidenciou. Eu acho que a pandemia está mostrando que tem o vírus da ignorância, o vírus da anticiência, o vírus da desigualdade, o vírus da destruição ambiental, o vírus da vulnerabilidade. Para esses, a nossa vacina é a nossa. Nós estamos construindo uma vacina aqui. Eu sei que a vacina já podia estar já direta. Eu me arrebento, porque se todas as potências se juntassem, a vacina já estava aí, né? Porque o mesmo teste seria feito e tudo. Por uma questão econômica, não vai. Eu conheci o SEIB na paralisia infantil, e o SEIB transformou uma vacina que nos Estados Unidos é aplicada com injeção, que é a Salk, muito mais cara, na vacina das gotinhas. E quando eu vim, eu falei, em 1980, que foi a última vez que ele veio, e ele falando, dizendo, eu abri mão dos meus honorários, porque eu quero que isso haja, que essa vacina seja para todos os povos. E ele foi desmoralizado pela ditadura daquela época, dizendo que ele ganhava dinheiro. Tudo isso que está acontecendo agora, aconteceu lá, que ele ganhava dinheiro, que ele tinha sido vendido. Eu vi esse homem 5 vezes com o mesmo terno. Eu falei, como é que ele segura esse mesmo terno, né? E quem conhece o instituto dele, no Washington, sabe
como é que esse instituto luta, e como a mulher terceira brasileira, a Heloísa, né, aguentou tantas pressões como teve. Então, se a ciência se juntasse neste momento, a gente teria rápido uma vacina. E não temos, mas vamos ter. Eu sei que a vacina do Covid vai aparecer ainda este ano, até março, o mês da mulher, nós já temos vacina, e saindo uma, saem outras, e para mim não me importa que seja da Austrália, que seja do Andes, da onde for, né? Qualquer país que tiver comprometido com acabar essa epidemia, essa pandemia, eu acho que ele tem que ser respeitado e homenageado. Mas as vacinas das desigualdades, as vacinas da discriminação, né? Então, a vacina da reabilitação dos danos, ela vai ser construída com as ODS, com as políticas públicas, com uma proposta que nos una para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce das desigualdades e para que a gente tenha uma identificação de risco e de fatores de proteção e que a gente possa ter uma prevenção primordial. Porque eu acho que a gente está sempre na prevenção terciária, reabilitando os danos, denunciando os danos, enlouquecendo com os danos. Mas a prevenção primordial é uma política pública que garanta os objetivos do milênio, que não foram ainda vistos, a violência ainda está aí. Então, veja, eu entendo as ODS como um compromisso, diretriz possível. E, neste momento, nós temos que estar muito unidos, porque ela é uma carta de ações, e que todas essas eleições agora, de todos os partidos, sabe, acho que vai ter isso. Assumiu as ODS ou não assumiu? Se não assumiu, não vote. Não vote. Porque as ODS são, para mim, o compromisso com a vida. E quem tem compromisso com a morte tem que ser denunciado. Então, eu que quero me aposentar depois de eu morrer, eu preciso lutar pela minha vida. E a minha vida tem que, de todos nós, é a esperança. Enquanto a gente não tem... E cada vez que eu vejo o Pantanal, que o ano retrasado eu tive com meus netos, e falando para eles, olha, esse é o Pantanal, filhos. E aí estive na Amazônia, e quando a minha netinha disse assim, aquele jacaré que eu vi tão lindo, ele queimou todo, né, vó? Eu sei que ele queimou. Não adianta você falar que não, porque eu sei que ele queimou. Olha, eu lutei, né? Eu lutei, sim, por um mundo melhor quando eu vim de Portugal para o Brasil. Eu estou lutando agora para deixar para os meus netos que eles se orgulhem do país onde eles nasceram. Então, esse é meu compromisso. Doutora Albertina, a sua exposição foi muito comovente, porque são questões estruturantes, que impactam a nossa vida, a vida da nação, a vida do mundo, e sem respeito, sem a perspectiva de procurarmos ter compromisso com causas realmente que vão mudar a vida da gente, públicas, enfocar nas políticas públicas, nós não vamos para lugar nenhum. Tá? Vídeo que vem acontecendo. É imprescindível algumas lutas. A luta pela vida, em primeiro lugar, né? E dali, decorrente da luta pela vida, são as outras questões que vêm junto com ela. Então, as questões aqui apresentadas têm tudo a ver com o ODS, está alinhada com os ODS, e a gente precisa mudar essa realidade, o impacto que isso faz nas nossas vidas. Então, qualidade de vida, né, é essa felicidade que a gente procura, e como buscá-las em tempos de pandemia, né? E para isso precisa de equilíbrio, de harmonia, de não violência, e vai dali uma série de questões.
são os direitos. Saúde é direito fundamental, né? Como a água é um direito fundamental. Como você pensar em prevenção se você não leva nem acesso à água, né? Não dá acesso à água. Então, são questões estruturantes que foram colocadas aqui. Parabéns pela sua exposição, né? Vamos agora, então, pelas coisas, pelos assuntos, os temas que foram compartilhados. É muito importante a gente realçar isso, a gente vê, mas não sente. Então, da forma que foram colocados, nos comove, né? Nos motiva, e a gente vai abrir para algumas considerações, Nina, Fátima, alguém depois para algumas perguntas, tudo bem? Podemos, então, Fátima, você pode vendo quem são as pessoas que já estão se inscrevendo, e Nina, você pode fazer alguma consideração, Patrícia, Sônia, que já se pronunciaram, né? Aí a Fátima vai anotando e vai chamando. Nina, por favor. Bem, primeiro, um agradecimento enorme, não só pela sua presença aqui com a gente hoje, doutora Albertina, e de toda a turma que conseguiu se inscrever aqui, porque muita gente está trabalhando nesse momento, ou muito mais gente não tem acesso à internet, a gente sabe a dificuldade. Então, além de agradecer a presença hoje, agradecer toda a sua trajetória que ensina a gente o tempo todo. A gente sempre está assim de olho, acompanhando as suas andanças, doutora Albertina, as suas lives, as suas apresentações na televisão, muitas vezes, né, que a gente consegue pegar aí umas entrevistas, e é sempre um grande ensinamento. Então, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e hoje que nós estamos aqui, deixa eu ver se aqui está dando para ver aqui assim, justamente a gente está comemorando, celebrando essa nova fase que a gente está entrando globalmente, que é quando foram assinados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque os ODM, como a gente sabe, porque também atuamos fortemente, eles não eram para todos os países do mundo, e agora é o desafio que todos os países signatários são obrigados a enfrentar e procurar resolver. E isso que a gente também entende que tem que ser de forma integrada, como a doutora Albertina falou, não é só a questão da saúde no geral, a saúde da mulher, a saúde mental, mas também a questão da educação, o bem-estar, né, que a gente quer. E é isso, sem água, se a pessoa não tem nem onde lavar a mão. A gente estava ouvindo agora uma entrevista no Heliópolis sobre a volta para a escola ou não. Então, o rapaz lá de Heliópolis estava falando, a nossa escola não tem nem papel higiênico. Então, não tem papel higiênico, não tem sabão, não tem sabonete, não tem... Quer dizer, a gente sim gostaria que tivesse esse retorno para as escolas e tudo mais, mas a gente precisa das condições. Então, a gente está entendendo, através dessa pandemia, escancarou o grande problema da desigualdade que temos no nosso país, que já vinha acontecendo há muito tempo, e não é de agora. Então, aqui do lado da nossa casa, nós não precisamos ir longe, nós precisamos ir para outro país, onde o PIB é super baixo, o IDH é baixo, é aqui. Então, aqui no Heliópolis, o rapaz contando, em São Paulo, aqui do lado. Então, a questão do ODS 1, o ODS 10, né, que é justamente a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades, que é o 10. Então, sem esses dois ODS, é muito difícil que a gente consiga essa tal da sustentabilidade, e aí entrar um pouco nessa questão do pós-pandemia, como é que a gente pode enfrentar, encarar esses desafios do pós-pandemia. Doutora Albertina, como é que a senhora vê esse panorama, assim, como que a gente consegue? Eu acho que falou muito bem da importância das eleições que vão haver agora, né, o pleito municipal e legislativo. Então, a gente precisa mesmo ficar de olho se as pessoas, quem a gente está votando, se elas estão alinhadas com as questões da mulher, com as questões da educação,
com as questões do 1 e do 10, a questão da desigualdade e a pobreza. Então, isso é urgente, urgentíssimo, né? Porque já vai ser agora a questão da eleição. Mas e o ano que vem? E o outro ano? Eu sei que tem essa questão de um quadro muito complexo e grandes desafios, mas tem algum olhar de esperança, doutora Albertina? Eu acho que tem. A esperança nós estamos aqui discutindo quantas pessoas aqui nas ODSs, a esperança minha também dos jovens, como você disse, escancarou, né? E não é possível as pessoas não entrar, nunca se sabia que as escolas não tinham banheiro, estavam sem água, e agora nós tivemos que comprar respiradores na urgência e foram comprados. Então agora eu acho que os governos têm que comprar respiradores de ar, de vida, né? Esses respiradores custaram quanto? Então, um respirador custa quanto teste? Logo quando a pandemia chegou, eu disse, testes, e proteção, máscara. Demorou muito, né? Então, nós temos que entender que, neste momento, as emendas parlamentares, os vereadores e os deputados podem dar emendas parlamentares. É um absurdo a verba que eles têm para emendas parlamentares. Eles podem dar, sim, para a proteção das ODS, não para que eles sejam reeleitos e para o seu feudo eleitoral, né? Eu estou há mais de 40 anos, o programa do adolescente tem 32 anos. Nunca eu recebi uma cota de deputado ou de vereador que desse uma verba para que a gente pudesse fazer um curso de capacitação. Quero dizer que a primeira vez, agora não posso falar o nome, a primeira vez que nós temos é uma deputada que deu uma verba pequena, mas foi ótima, maravilhosa, saudada deu para a Justiça e para a Saúde. Justiça e Saúde, para trabalhar com a estratégia das agentes de saúde na questão da violência, né, do programa de saúde da família. Essa emenda fez com que a gente pudesse fazer fóruns regionais, e a gente está fazendo, mesmo online, na questão da violência. E vai ter um fórum. Então, fórum da violência, a gente tem YouTube na Secretaria de Saúde, temos o projeto Apoiar da USP, que eu vou deixar aqui o nome, criei um WhatsApp agora dos adolescentes. Quero dizer que esse WhatsApp foi financiado por mim, e que é pago, e a pessoa que tem uma ajuda de custos que eu pago do meu bolso. E para quem pensa que eu tenho 2 cargos, eu tenho sim 2 cargos ótimos: saúde do adolescente, né, que eu sou coordenadora, e coordenadora de políticas públicas. Qual é o meu salário? O meu salário é do Hospital das Clínicas, que eu fiz por concurso, e que, então, eu continuo trabalhando no Hospital das Clínicas, que são 20 horas, eu não desisti, e assim eu pego essas 20, multiplico por 20, para ter sábado, domingo, os dias. Então, quem pensar, não tenho dupla função, tenho múltiplas funções, mas o meu salário é único. Então, tenho muita honra disso. Mas o que eu entendo? Essas emendas parlamentares a gente tem que cobrar, porque todos os governos vão dizer que não tem mais verba, mas nós temos quantos senadores, quantos deputados estaduais e quantos vereadores. Todas as cidades têm vereadores. Então, eu descobri esse caminho e fico indignada que não haja. Nós conseguimos uma lei agora, que foi também de uma vereadora, de outro partido que não aquela que deu a emenda, ela deu a lei roda de conversa. Quando passar, nós temos que instituir roda de conversa nas escolas, nos centros de saúde, nas unidades básicas. Porque quem vai na unidade básica vê na fila de espera a desesperança. Mas se a gente tivesse
né? Pode ter uma profissional, um profissional que discutisse em roda de conversa, o que você espera, como é que você está, que auditoria você faz, o que você tem, diga como é que você pensa nesse país. A gente avançava. Então, é preciso estimular voz. Então, eu já estou dando propostas que já deram certo e que, claro, elas são uma gota d'água nesse oceano maior, mas é uma esperança. Eu estou lutando hoje pelas rodas de conversa em todas as unidades e acho que nós temos que fazer um compromisso agora de emendas parlamentares, porque não vai ter verba. A verba para a violência está caindo, a verba para a educação está caindo, nós estamos com um déficit total, não sabemos nem como vamos pagar, e eu acho que essa dívida externa e interna que nós temos, ela que seja adiada para o ano 3000, porque é preciso que as pessoas vivam para pagar, vivam, porque um planeta e um país sem vida não adianta nada, e sem qualidade de vida não adianta nada. Acho que esse fundo internacional de dívida nós não temos, nós temos com a nossa população vulnerável, essa nossa dívida externa e interna, que nós temos que pagar pelo racismo, pela discriminação. Doutora Albertina, nós temos 5 minutos para encerrar e tem algumas perguntas. Então, eu peço que sejam breves na pergunta, né? E a senhora na resposta, para poder a gente já contemplar e fazer um segundo momento. Fátima, quem é que está inscrito, que pediu para falar? A Cidinha pediu para falar, a Sônia tem uma pergunta e a Isildinha tem uma colocação. Tá, então a gente elas podem comentar rápido e aí a gente responde em bloco, tudo bem? Cidinha. Fone, Cidinha. Abre o microfone. Clica embaixo e abre o microfone, que não estamos ouvindo. Abriu. Bom dia para vocês e gratidão, né, pelo convite. Eu quero agradecer, sou muito grata à doutora Albertina, porque, não sei se ela se lembra, ela tem uma memória ótima, mas já nos anos 80, nós no Sindicato dos Eletricitários a convidávamos e ela sempre atendeu e estava conosco ali discutindo as questões de mulheres. Já em 95 a gente tratava da questão de violência contra a mulher com esse conhecimento que a doutora Albertina nos passava. Eu estou pré-candidata a vereadora em São Paulo e já tenho conversado inclusive com a Cris sobre a questão dos ODS, né, de como a gente pode aderir aos ODS, pensando que nós temos uma cidade absolutamente desigual. E o PNAD de 2019, ela fala da educação e traz bem pontualmente, né, que 40% dos jovens abandonam a escola para trabalhar, 30% não tem interesse em estudar e 24% das meninas abandonam a escola por estarem grávidas. E a maioria é negra. Então, a minha pergunta para a doutora Albertina é como a gente pode transversalizar todo esse conhecimento que a doutora tem e fazer não um pacto, né, mas fazer um projeto para que a gente possa, de fato, colocar nas unidades de saúde, sejam elas municipais, e num convênio com as estaduais, essa pauta que é maravilhosa, que é trazer os ODS, mas trazer informação e trazer o acolhimento, sobretudo o acolhimento, porque essas pessoas se sentem absolutamente desprezadas pela sociedade, elas não se sentem acolhidas. Eu, como mulher negra, sei muito bem o que é isso, porque passo todos os dias por isso, apesar de não estar nesse nicho tão grave de desigualdades. Muito obrigada, gratidão a vocês pelo espaço. Eu acho que o que você fala tem toda a pertinência. A gente sabe que a gravidez da adolescência ela foi reduzida no estado de São Paulo em 55%, mas nós sabemos também que quem mais engravida são as mulheres pobres, da periferia e pretas ou negras, né? Então, o PPP horrível, que a gente precisa retirar da circulação. Eu acho que a gente tem, na verdade, no estado de São Paulo,
unidades que a gente montou nos lugares mais vulneráveis. Mas o SUS tem que abrir um espaço de escuta, de fala, uma linha de cuidado para que a gente atenda a adolescente, principalmente adolescente, e aí a roda de conversa, fazendo uma interface com a escola. E é preciso que a cultura também, a cultura faça peças de teatro, música. Se nós temos música abaixando até o chão, nós temos que fazer levantando até o céu. Quer dizer, então, essa ideia de que a gente possa resgatar o folclore de cada país, do folclore da cultura negra, mas dentro de um objetivo de empoderar a mulher, esse nome está tão desgastado, mas principalmente, eu digo, de final das desigualdades. Então, eu acho que a linha de cuidado está escrita, posso oferecer, já foi escrita junto com a Faculdade de Medicina do Departamento de Preventiva. O programa do adolescente deu certo sem apoio, com apoio vai dar certo. Então, que cada unidade básica, num bairro pelo menos, uma tenha um acolhimento à mulher, e para que ela não tenha medo de não agradar, porque essa não é informação. A mulher tem medo de não agradar o seu parceiro e não tem autoestima nem segurança para dizer não, sem camisinha não transo, não vou ser grávida porque não é o meu momento, não aceito a violência. É preciso trasladar esse não que a mulher fala para o sim para a vida. Agora vamos chamar a Sônia e depois a Patrícia. Só um minutinho, Cris. O Cícero tem uma colocação aqui também, que é bem pertinente. Doutora Albertina, não seria melhor mudar o nome de meta de bem-estar e saúde, entendido como só tratar de doenças, mas pensar em viver bem com ações preventivas para as ações principais e assim reduzir o número de pessoas que pegam doenças e vão para os hospitais? Certíssimo. É a proposta da prevenção primária. Nós somos uma prevenção terciária, representando os danos, tratando de doenças. Eu entendo que é a prevenção primária, identificando os riscos, oferecendo os fatores protetores, fazendo uma política de saúde, né? E nós temos essa proposta. Custam muito mais os medicamentos do que os equipamentos sociais. É trasladar medicamentos para equipamentos sociais e multiprofissionais. Doutora Albertina, obrigada por a senhora estar aqui. A senhora é um sol, uma luz para a nossa vida. Ainda muitas respostas a senhora já me deu e muitas perguntas que eu queria fazer. Mas uma que não foi respondida é assim: o que a gente vai fazer com os deficientes após pandemia? E gratidão por estar aqui. O que a gente vai fazer com os deficientes, tipo síndrome de Down, autista, porque assim, esse problema está latente entre a criança deficiente e sua mãe. Então, é um problema que precisa uma solução, ou pelo menos enxergar o que nós poderemos fazer com eles, né? Eu tive uma live essa semana com gente psicólogos, assistentes sociais e mães. E esse é um problema que está muito sério, porque não se sabe como trabalhar pós-pandemia, como que a criança vai reagir, o que se deve fazer. Esse é o meu questionamento. Muito bem, muito obrigada, Sônia, por essa fala. Na verdade, o dia 21 foi o dia do adolescente e o dia da pessoa com deficiência física. A gente criou um ambulatório no Pérola Byton. Foi um pouco de tentativa de janela no sentido de como é possível atender. Chama-se Sábado Sem Barreiras. Esse ambulatório ganhou vários prêmios. Então, na verdade, a pessoa com deficiência física muitas vezes nem sequer foi examinada no Museu da Mulher, ela tem mioma, mas ela tem deficiência, não se coloca na maca. Então, a ideia de ter roda de conversa com essas mulheres e que elas pudessem ser atendidas. Você me faz a pergunta, a escola tem que estar preparada, sim,
para acolher essas crianças que têm, não pode ser uma responsabilidade só da mãe, porque muitos casamentos se destroem quando a criança tem Down, o marido vai, assobe, não é assume, ele assobe, vai embora. Então, eu acho que é possível, cidades e comunidades sustentáveis, a gente, olha, quantas faculdades de psicologia nós temos. Nós temos que mudar esses estágios supervisionados. Nós temos faculdades incríveis, poderiam ter essas faculdades de medicina, de psicologia, ter estágios, esses estágios estarem voltados para a comunidade, para a realidade. Só com os pós-graduandos, com os professores e com a supervisão, nós podíamos dar um atendimento aos jovens e à população, pessoa com deficiência física, e podia. Realmente, o autismo não é conhecido, só é conhecido quando o artista tem seu filho, e aí põe no Instagram, ele fica todo incrível. Quer dizer, não, é preciso que a gente veja o sofrimento da mãe, mesmo da família, com essas crianças. Então, minha proposta é que na educação se abra um leque para que as pessoas que estão fazendo psicologia, assistente social, pedagogia, quer dizer, é preciso um estágio presencial nessas dificuldades, respeitando as ODS. Então, minha proposta é que se inclua uma vertente de estágio real com as várias faculdades, junto com a população vulnerável. É possível, sim, com a ajuda de cursos ridícula que pode ser dada, né, é ridícula que pode ser dada. O que custa isso? Eu acho que enquanto a gente não reduzir as desigualdades, economia, ministro de educação, de economia que faça essa fórmula mágica. É mentira. Né? Nós precisamos reduzir. E nisso eu entendo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele está oportuno, nunca tão oportuno como agora. Obrigada, doutora. Foi o máximo. Deu uma luz. Veja, eu não quero ser a dona, mas eu entendo que o programa do adolescente, ele sobreviveu com muitos estagiários voluntários. Porque quem aprende é o estagiário. Então, muitos ambulatórios perdidos, porque a pessoa sai do curso de psicologia acompanhando 4, 5 casos, e a gente está no SIC. Por isso que eu acho que a doutora Leila Tardivo é uma pessoa iluminada, porque ela coloca os seus estagiários, ela é da USP, está na contramão? Claro que está na contramão. Todo mundo que está na mão está na zona de conforto. Nós estamos tudo na contramão. Nós passamos um pouco da hora de encerrar, mas eu quero saber se alguém aqui quer fazer mais alguma colocação. Patrícia, você comentou alguma coisa? Além da Patrícia, escrevam para a Fátima aqui no chat que ela chama. Vamos aproveitar esses minutinhos. A doutora Albertina pode ficar mais uns minutinhos? Posso. Eu queria só agradecer, então, estou cavando um minutinho. Prometi para a Fátima que eu só ia deixar um beijo para a senhora, doutora Albertina. A gente está morrendo de saudade da senhora aqui em Itatiba, né? Esse ano era para a senhora ter voltado aqui para falar para a gente mais uma vez, mas infelizmente não deu. Mas a senhora pode bloquear uns dias aí do ano que vem para a senhora vir. Nós somos, como a Sônia falou, a senhora é uma luz para a gente, e ter o prazer e a oportunidade de estar junto com a senhora aqui nesse momento, dando essa sua visão sobre tudo isso que a gente está vivendo, é muito importante, né? E até uma maneira da gente compartilhar, porque estamos todos no mesmo barco, e a nossa realidade aqui do município também está bem complicada. A gente está passando pelo Setembro Amarelo e está vendo todos nós muito fora da casinha.
né? Então, com muitos medos, muitas angústias, muitos problemas que a gente não consegue solução e nem atendimento, principalmente, né? O Fabrício tem um consultório médico aqui e eu sempre lá com ele, eu tenho visto as pessoas chegarem num estado deplorável, tanto de cabeça quanto de tratamento de saúde mesmo, porque não se permite cuidar do corpo. E aí a cabeça vai deteriorando. Também histórico. Então, eu agradeço por vocês reforçarem essa aprovação. Não é fácil, às vezes tem gente que fala, que me reconhece e fala, nossa, não sabia que a doutora tinha tanta coisa. Eu estou abrindo a minha vida, até porque teve um tempo que tinha que ser clandestino, senão eu era presa. Então, agora eu estou abrindo a minha história de vida e aprendendo com vocês. Muito obrigada por vocês me chamarem. Sou eu que aprendo. Doutora Albertina, tem mais uma colocação. O Danilo está pedindo para fazer uma colocação. Por favor, Danilo. Olá, boa tarde a todos. Me ouvem? Eu não me vejo. A doutora Albertina falou um pouco sobre a dificuldade com a tecnologia e eu, com 32 anos aqui, que faço dia 26, ainda tenho dificuldade. Mas, de qualquer forma, nos conhecemos há algum tempo, né, doutora? Sabe da minha admiração e o carinho que eu tenho por ti. Admiro demais o trabalho que você faz em defesa das mulheres, principalmente esse trabalho que você tem realizado no combate ao engravidez, enfim, esquece tudo no combate a essa pandemia que essas mulheres que estão engravidando tão cedo, perdendo a juventude, perdendo a profissão. Acho que é uma questão cultural e dentro dessa pluralidade de atividade que você exerce, dentro dessa narrativa que você tem, muito esclarecedora, muito próximo da gente poder assimilar, palavras simples, muito afetuosa. É por isso que a Patrícia, que fez uma exploração tão fantástica quanto você é um girassol, né? Quando quando a luz do sol vai girando, você vai girando em torno dele, porque você capta tantas coisas boas, né? Então, assim, traga aqui a minha admiração e deixa aqui também, como eu gosto de fazer essa provocação, da necessidade, da unicidade das mulheres, LGBTs, esses grupos de minorias que sofrem tanto, porque da mesma forma como não se fala sobre educação sexual e não se explica o porquê que nós, enquanto LGBTs, ou então, independentemente da condição sexual, eu não digo que não é uma opção, porque ninguém escolhe o lado mais difícil, como também ninguém escolheu ser mulher nem homem. Mas é tão necessário que a gente possa quebrar o obscurantismo e trazer luz, né? Que você irradia luz, porque a luz é o conhecimento, né? É o amor ao próximo, é a empatia. E é necessário isso para a gente que ministra palestras, estamos à frente de atividades tão importantes como a que você tem trazido aqui. Então, parabenizo mais uma vez o movimento, do qual eu faço parte, admiro demais Nina, Cris e tantas outras pessoas que estão, a Fátima, tantas outras pessoas que estão à frente. Sou um soldado desse projeto, amo demais todos vocês. Agora a gente tem a participação do Rubens, que é uma pessoa assim que eu percebi inteligentíssima, tem muito a contribuir. Muito obrigado, gratidão, contem comigo e fica uma provocação, uma próxima. Pretendo convidar o Marcelo Galego para falarmos sobre não só essas questões ligadas à diversidade, quanto também o direito, né? Eu acho que, infelizmente, o direito está vindo antes da educação, para garantir justamente a nossa integridade, né? Para que quando a mulher fale não porque ela não é objeto do homem, né? Quando a LGBT diz não, porque ele não é objeto da opressão da sociedade. Gratidão, um beijo. Danilo, só dizendo uma coisa muito importante, que, assim, acho que uma das coisas importantes é usar esse cargo que eu tenho para ir abrindo algumas frentes. Então, na Casa do Adolescente, a gente tem um programa, a população LGBT, veja, é um grão de areia, mas é para ter visibilidade. Caos de quê? O nome é Caos de quê? Caos de quê? Por que é caos de quê a população LGBT? Então, causos e caos de quê? É um grupo psicanalista e mais outras pessoas que atende, que discute e que a gente conseguiu, foi a população que a gente conseguiu mais fazer roda de conversa online.
que não conseguia muito com as outras, e conseguiu. Então, acho que essa pauta tem que estar incluída na questão da discriminação, na questão da diversidade, tem que estar. E estou muito contente aqui de ter o Rubens Yoshimasa, né? Esse nome é difícil, né? Moriya Yoshimasa, né? E saudar também aqui, né, a população japonesa, porque o que a gente tem visto é que a cobrança na população japonesa é muito grande. Eu sou casada com japonês, então a minha família é japonesa, uma parte da minha família tem muito orgulho de ser aceita pela população japonesa, mas sem dúvida nenhuma a gente percebe que é preciso ser discutido. Estou contente de você estar aqui e acho que a gente precisa ter essa inclusão, né? E lembrar um pouco da questão da população índia, né? Quer dizer, população indígena. Eu tive uma aldeia indígena agora, no tempo de pandemia, entregando roupa, entregando máscaras. Eu sempre tenho muita tristeza de quando eu estou fazendo uma ação individual, sabe? É muito pequeno, mas é isso que me dá força para brigar na política pública, porque eu acho que essas coisinhas individuais, elas me irritam muito, mas eu vou em tempos de, estou chamando a atenção. E assim, uma das coisas mais lindas que eu vi é uma menina ganhou uma boneca, tinha uma boneca que falava mamãe e papai, e ela sentou e todo mundo em volta, os meninos e as meninas indígenas vieram ver essa boneca. Ninguém arrancava a perna nem nada, todo mundo sentado vendo essa boneca. Então, quero lembrar, né, a população indígena, a população quilombola. A gente mandou para a Amazônia, através dos doutores da Amazônia, máscaras e álcool para lá, mas lembrar que acho que neste momento não é só o mundo que está de olho na Amazônia. Acho que, infelizmente, o Brasil ainda não olhou a Amazônia como deve. Então, a minha família portuguesa lá de Portugal disse: por que estão a queimar tanta coisa? E eu digo sempre: vamos ter que repensar, né, nessa água que a gente precisa, essa mata que a gente precisa. Quando eu vi a Cida, eu até vi eu estou tão neurótica que estou vendo as árvores da Amazônia na minha cabeça. E eu acho que a gente hoje tem que estar muito unido e solidário. Todas as frentes de discriminação têm que estar juntas, porque a nossa luta vai ser muito grande na próxima década. E um abraço especial, me desculpem, a Cidinha Raiz. Amo você demais, minha senadora, tá? Me desculpem quebrar o protocolo. Um beijo, mas eu amo demais. Falar em luta, militância, representatividade, luta, é ela. Nossa, obrigado, me desculpem. Eu vou dar a palavra agora para a Lúcia, que ela queria perguntar a respeito do autismo, doutora. Dá tempo de responder ela, e eu queria que a Isildinha colocasse as dificuldades que ela está enfrentando lá em Jaboticabal, que ela falou que está com bastante dificuldade lá em Jaboticabal. Boa tarde. É a primeira vez que eu participo da reunião. Eu nunca tive muita condição para isso, né, por conta de trabalho e ainda estudo, né? Então, eu nunca pude participar direito, foi minha primeira participação. E, como a doutora estava falando sobre os deficientes, né, e que a escola tem que ser esse acolhimento, eu entendo e pratico. Eu sou diretora de um centro de educação infantil, escola pública parceira da prefeitura, e nós fizemos um trabalho intenso com crianças com transtorno do espectro autista, individualmente, virtualmente e individualmente com essas famílias, né? E eu entendo da seguinte maneira: no Brasil as leis são feitas, são impostas, mas elas não são trabalhadas, né? Cumpre-se a lei,
mas ela não é feita na intensidade, na necessidade que deveria ser, né? Eu vejo, por exemplo, que nós somos parceiros da prefeitura, e a prefeitura tem uma assessoria imensa para acolher os professores com relação aos deficientes. E nós, como somos parceiros, não temos acesso a essa estrutura, né? Começaram agora paliativamente a abrir pelo Cefai essa condição para que nós pudéssemos também gozar desse privilégio, que na verdade não é um privilégio para nós, e sim para as nossas crianças, né? Que são crianças da escola pública, como são da escola direta. A nossa também é criança pública, né? E aí eu nunca tinha pensado numa forma de lutar com relação a isso, né? Mas infelizmente é assim que acontece. E o que eu vejo é o seguinte: eu estou fazendo dentro do meu feudo, vamos dizer assim, eu estou fazendo o melhor, mas eu sei que isso não é o suficiente. Eu acho que todas as diretoras de todas as etapas da educação têm sim que estar preocupadas com a inclusão. E quando eu falo em inclusão, eu não estou falando só da inclusão de deficientes, eu estou falando da inclusão de uma forma geral, porque nós temos várias deficiências dentro de uma sala de aula, várias. Então, nós temos a deficiência do negro, nós temos a deficiência da falta de acesso, nós temos a deficiência da criança que veio de fora do Brasil. Eu já tive vários da Angola, vários do Haiti. Nós estamos recebendo um agora do Haiti, que eu não consigo contato direito com o pai e com a mãe, porque eles não falam nada em português. Então, essa inclusão é necessária, mas eu vejo que, infelizmente, depende da direção de cada escola. Eu vi a Sônia falando aí como é que vai ser esse retorno. Vai ser muito complicado para quem está preocupado. Agora, para quem não está preocupado, vai ser mais complicado ainda. Vou terminar por aqui, porque eu sei que o tempo é escasso. Lúcia, eu estou muito comovida com a sua fala. Eu acho que a minha proposta, sabe, Nina, Fátima e Cris, é que a gente possa dar visibilidade para os trabalhos exitosos. E eu vou pedir para que, Lúcia, um dia, eu que tenho o YouTube da Secretaria, a Cris já participou, a Nina já participou, é da Secretaria da Saúde. Esse espaço já está conquistado há mais de 4 anos. A Cidinha fez até um fórum lá, uma simulação do teatro naquela época, que foi maravilhoso na questão da violência. Então, eu ia pedir, então, entre em contato com a Fátima ou com a Cris, ou com a Nina, sobre um dia, ainda este ano, você falar desse trabalho com a pessoa deficiente, ainda para este ano. Mas eu acho que nós precisamos, talvez, fazer uma corrente de todas as ações exitosas, para a gente não começar tudo de novo. Então, eu acho que cada vez que a gente registra uma questão exitosa, e agora na questão de trabalhar com autismo, porque é um assunto extremamente desigual, né? Então, a escola que faz essa inclusão, você que tem um centro educacional, eu queria te convidar, o programa tem quarta-feira, eu vou ver a programação, e te colocar assim, dizendo, para registrar, tem 22 mil acessos, e vai para todas, vai para as secretarias de saúde e tudo, para que, de alguma forma, quem for, ficar um documentário, quem começar de novo, e para que a gente possa estar registrando. Eu acho que tem que fazer uma mídia oculta, porque nós não vamos conseguir trabalhar essa mídia que está... É claro que eu tenho muito carinho pela mídia, eles me respeitam muito, mas nós temos uma mídia que, essa mídia oculta nossa, agora de registro, usar todas as redes que a gente puder, e eu, da minha parte, pensar nesse YouTube da Secretaria, e talvez de volta
já pós-pandemia, já em março ou fevereiro, recomeçar com as questões das ODS, outra vez, talvez uma pergunta, o que avançamos, o que perdemos na pós-pandemia, e aí também colocar a Lúcia Fázio para apresentar. Fica meu compromisso com vocês, tá certo? Ok, obrigada. Tem a Isildinha para fazer uma colocação. Isildinha, você ainda... Boa tarde. Tá vendo? Eu não estou conseguindo ver a minha imagem aqui. Tem a minha imagem aí? Tem sim, pode falar, Isildinha, a gente está te ouvindo. Tá bom. Boa tarde a todos. Quero agradecer a doutora Albertina aí, sempre os conteúdos sempre pertinentes, né? Então, olha, aqui em Jaboticabal, nós temos aqui o número registrado de casos de Covid baixo, porque tem uma testagem baixíssima, 1,38% da população testada, um índice de letalidade de 5,91%. Essa é a nossa situação. Eu acompanhei no jornal, assim, a situação de Jaboticabal, lembrei de vocês, Ildinha, né, de algum tempo, né, aquela que você, com as plantas, com todo esse trabalho de trabalho comunitário, eu acho que importantíssima essa sua denúncia, né, infelizmente, né, um país com 140 mil mortes e com 4 milhões de casos, nós temos a coragem de politizar, né, a Covid. Exatamente. Politizar a Covid, eu acho que só quem não viu morrer alguém. Eu tenho visto, perdi muitos amigos, médicos, né, foram 260 que morreram. É uma morte horrível, é como se fosse um peixe fora d'água, respirando e querendo viver, com os olhos pedindo socorro. Acho que quem não se comove com 140 mil mortes, eu acho que é muito difícil. Eu acho que só, talvez, essa pressão internacional que coloca o Brasil num estado tão difícil como está, e as forças nossas se conjuntando agora para que a gente possa, que está garantido, garantir, que está em lei, garantir e avançar. Nós precisamos avançar nessa escuta. É muito importante, Zilda, que você fala. Nós não podemos desanimar, porque se a gente recua, um passo que a gente recuar, a ignorância avança sem um passo. Não, desculpa, só que eu queria ver se alguém mais tem pergunta, e se tiver alguma questão específica, eu gostaria de pedir que a Isildinha tratasse daí, porque a gente está, na verdade, comemorando o aniversário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu sei que está grave, Isildinha. Obrigada pela oportunidade. Fátima, tem mais alguém que possa ter uma pergunta, alguma colocação? Não, ninguém mais se inscreveu, não. A gente precisa só colocar aqui que a Cris perdeu a conexão e como o Cássio saiu da reunião, ela não está conseguindo voltar. Ela está pedindo desculpas aí, doutora Albertina, pela ausência dela. E só para fazer um apanhado aqui, doutora, convidar a Lúcia para uma reunião, né, com a senhora. A Isildinha fez a denúncia aí de Jaboticabal. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação, gente? Tá ótimo. Então, pessoal, eu estou pensando o seguinte, para que a gente consiga fechar com chave de ouro aqui a nossa participação no Act for SDG, que é a Ação Global pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa ação está inscrita no mapa da ONU. O convite para a doutora Albertina, com todas as questões. Vamos ver se a gente conseguiu gravar, porque o Meet nem sempre possibilita isso. Para que a gente possa divulgar isso no mundo, que em todo o mundo está tendo grupos que estão discutindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, se fortalecendo através deles, como a doutora Albertina falou. Se a gente não tem, às vezes, uma conexão, vamos dizer,
dentro do nosso país, especificamente a ação de governo pelos objetivos, o governo federal eu digo, mas pelo menos o governo do estado nosso está nas ações de objetivos de desenvolvimento sustentável. Já ouvi várias vezes a doutora Albertina falar que as nossas metas do que está sendo proposto no ODS 3, Estado de São Paulo já atingiu aquela meta, o que não significa que a gente está bem, porque a gente sempre pode, a gente sempre fala aqui no ODS do Estado de São Paulo, no nosso movimento, que a gente não quer cumprir as metas, a gente quer superar as metas, porque se tiver uma pessoa morrendo por alguma condição que poderia ser evitada, a gente precisa lutar ao máximo, como é o exemplo da doutora Albertina, que faz um esforço incrível e é uma inspiração para todos nós. Então, em comemoração a essa semana, né, que vai do dia 18 ao dia 26 de setembro, o Movimento Nacional pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo, que somos nós, convidamos todos a inscrever as suas ações no mapa. É só entrar lá no site Act for SDG, se alguém precisar mais de alguma informação. Tudo que estiver fazendo com algum viés, assim, com alguma relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente convida que seja realmente inscrito, para que São Paulo tenha bastante inscrições. A gente sabe que nós fazemos muita coisa, nem sempre a gente está conseguindo divulgar tudo isso, e eu sei que o espaço da doutora Albertina está sempre aberto, e a gente agradece muito. Então, a gente tem aqui gente de Vila Mariana, do governo, da sociedade civil, a Marilena, que está aqui, super legal, que está todo mundo, nem vou nominar, mas está a Cris Haas, está o Cícero, todo mundo dando apoio, Tamires, Patrícia, Sônia, tanta gente que veio, até a Mariana aqui, ó, vou falar para a Mariana dar um tchauzinho, que é a minha filha, gente. Que ela também é super ligada nas questões da saúde e bem-estar, né? Principalmente as terapias alternativas que ajudam a gente, né, a se equilibrar. Enfim, todos que conseguiram participar, todos e todas, gratidão enorme, e que a gente possa replicar sempre com muitos daqueles que infelizmente não têm a oportunidade. Eu achei muito propícia a fala da Cidinha, e que a doutora Albertina comentou, porque quando a gente faz o recorte dos indicadores do Estado, ou seja, do Brasil, a gente sabe quem está mais prejudicado em todos os indicadores relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que a gente precisa expor isso e trazer realmente oportunidades para a comunidade negra, para o pessoal LGBTI, os indígenas, que agradeço muito de ter lembrado, porque estão passando por uma situação assim, horrível mesmo, né? Então, no mais, a gente tem esperança que esses objetivos, embora falte 10 anos para a gente alcançá-los, que parece muito, mas a gente sabe que em políticas públicas isso é muito curto, então precisamos de todos nós, assim como a Eva, que é do PNUD, falou, quando a gente esteve, a doutora Albertina vai lembrar, na Alesp, quando acabamos de aprovar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no mundo, aderir, né, à agenda, e que ela disse isso, que eu acho que para mim ficou marcado, era uma agenda da ONU, agora é uma agenda de cada um de nós. Então, espero que nós continuemos com esse nosso empenho, fazendo assim como formiguinhas, a gente vai fazendo aqui, ali, e o mundo todo se unindo, e conseguindo talvez fazer a transformação que a gente tanto gostaria em 2030, conseguirmos cumprir as metas, né, que estão postas. Então, se alguém mais quer fazer algum comentário, Fátima, você quer fazer algum comentário ainda? Senão a gente vai encerrando aqui e deixar a última palavra para a doutora Albertina, por favor. Não, só queria agradecer a presença mesmo de todos, e ainda temos 19 pessoas aqui, já são 14 horas e 40 minutos. Gratidão eterna para todos, viu? Beijo, doutora. Beijo. Tem mais o Cícero, que também é da população masculina, e lembrar da UNACAM, né, apoio ao combate do câncer
de mama. Muito obrigada. Acho que eu encerro assim, somos todos ODS.